Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, dá para ver que a gente está num ambiente bem gostoso. Aqui é um monte na cidade de Ouro Preto, do Oeste, em Rondônia. E é aquelas experiências que a gente tem com o Senhor e que só nos leva a nos aproximar mais dele. Aqueles dias em que você levanta pela manhã, acontece de você estar nervoso, aborrecido e simplesmente não tem motivo. As coisas estão tranquilas, as lutas são as mesmas de sempre, mas não são capazes de mudar nada para pior na sua vida. Então, nada de motivo verdadeiro, coisa palpável, coisa firme, para justificar você levantar pela manhã e não se sentir bem. Eu me levantei exatamente assim hoje pela manhã e eu acredito que essa é a realidade de muitos cristãos, de muitas pessoas, não apenas numa cidade, mas ao redor de todo mundo. Essa é uma característica do ser humano que muitas vezes não compreende a si mesmo. Mesmo, às vezes, os grandes psicólogos, as pessoas que têm um conhecimento da mente, mas ainda assim não conseguem compreender esse sentimento, porque ele é, graças a Deus, é ocasional. A grande questão é o que nós fazemos quando nos sentimos assim. Eu posso usar isso como justificativa, todo o aborrecimento para descontar nas pessoas algo que nem eu mesmo sei que está acontecendo. Ou eu posso ignorar essa situação, ficar quieto no meu canto, não manifestar nada para ninguém, mas lá dentro está um turbilhão, é o que a maioria das pessoas fazem. Ou então você seguir um conselho da palavra de Deus, que é buscar ao Senhor, que é falar com Deus, porque nós não sabemos exatamente o que o Espírito Santo está falando no nosso coração, seja nos alertando para algo que está acontecendo ou para acontecer, ou para algo que está presente na sua vida e você não está enxergando e precisa ser mudado. E aí nós vamos para a palavra e em oração nós encontramos respostas. Eu vou entoar um louvor e logo após eu quero meditar junto com vocês em breves momentos um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, capítulo 51. Mas antes louvaremos a Deus um pouco. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça passeia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim a minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Deus maravilhoso. Não posso entender o que fizestes por mim, como alto é o céu, tua misericórdia sem fim, como um pai
compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, eu preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. O Salmo 51 nos fala sobre o estado de uma pessoa que, depois de ter pecado contra Deus, depois de ter trago um escândalo na nação de Israel, a todos aqueles que ouviram o que havia acontecido com Davi, a morte de Urias, a Batseba que passou por um adultério junto com Davi. E então nós vemos aqui no Salmo 51, Davi manifestando através de palavras o que ele sentia dentro do seu coração. E diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrantastes. E no versículo 17 ele diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Meus queridos, Davi estava vivendo um momento muito difícil. Embora ele fosse vitorioso em todas as guerras do qual havia participado, ele, a nação de Israel, sobre a sua autoridade, embora ele tivesse o privilégio de estar no lugar certo, na hora certa, porque foi colocado por Deus, a promessa do Senhor se cumpriu e Davi estava como rei de Israel. A Bíblia nos fala que, num momento de loucura, aquele homem
ele simplesmente olha para uma mulher que estava tomando banho, provavelmente desnuda, a desejou, e naquela hora ele a tomou para si, e mais à frente, porque Batseba estava grávida, ele acabou fazendo com que Urias, o marido verdadeiro de Batseba, fosse morto de uma maneira covarde. Isso na mente de uma pessoa comum, talvez não seja algo tão pesado, tão forte, porque vivemos dias em que as pessoas matam com muita facilidade. Mas não deve ter sido uma situação muito fácil para Davi, porque afinal de contas aquele homem tinha conhecimento e experiência com Deus. Mas mesmo homens e mulheres com experiência com Deus podem chegar a um grau de crueldade que muitas vezes é incompreensível. Porque alguém no mundo, eu posso até dizer, não tem temor de Deus, mas alguém que tem temor de Deus passar por uma situação como essa e ainda assim dar continuidade a ponto de, mesmo com as consequências, continuar apoiando aquilo que fez, é algo que chega a ser estranho. Mas, no entanto, foi o que aconteceu com Davi e é o que pode acontecer na vida de qualquer um de nós. E não estamos falando de coisas pesadas como o adultério, como o homicídio, mas podem ser coisas simples que estão sendo guardadas no nosso coração. Muitas delas vêm de uma maneira assim tão tranquila, tão furtiva, que acaba penetrando no coração e se tornando uma raiz de amargura. Mas outras são muito conhecidas por nós. E Davi aqui, quando estava escrevendo esse texto, ele disse claramente que ele tinha consciência do pecado que estava diante dos seus olhos, porque ele não apenas estava tendo a consciência pesada, mas principalmente ele sentiu que aquela alegria da salvação, aquela comunhão com Deus, ela foi quebrada e ele já não sentia da mesma maneira. E Davi aqui escrevendo, ele faz algo que muitos líderes, muitas pessoas sendo orgulhosas não conseguem fazer, reconhecer o próprio erro. Mas Deus, a gente pode dizer, Deus precisou usar o profeta Natan para chamar a atenção de Davi. Mas quantas vezes nós somos chamados a atenção e não damos ouvido por causa do orgulho, porque não queremos admitir que nós fomos capazes de entrar em situações que nem sempre são pecados, mas muitas vezes são situações. E como é que nós vamos encarar as pessoas e falar, poxa, como é que eu entrei em algo tão tolo, tão estúpido como esse? Mas como foi dito e a palavra de Deus nos esclarece, que nós podemos cair, o justo 7 vezes cai, mas o Senhor em todas elas o levanta. A grande diferença é a presença de Deus na nossa vida e o Espírito Santo que está sempre colocando em nosso coração que precisa haver mudança, que algo aconteceu, que algo foi um momento de ruptura, mas que isso não é o final, porque quando nós nos aproximamos de Deus e reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, aquilo que precisa ser mudado é mudado por Deus. E foi o que aconteceu com Davi. Ele precisou ser sacudido para entender que o que estava em jogo ali não era o reino, não era a coroa, era a sua comunhão, era a sua identidade, o seu relacionamento com Deus. E isso de maneira nenhuma pode ser comprado por bens materiais. Isto é algo que só acontece como identidade entre mim e Deus, entre você e Deus, entre Davi e o Senhor, entre aqueles que conhecem a Deus e querem de toda maneira servir a Ele de todo o seu coração. O que se espera de cada um de nós é o que Davi falou lá no final, depois de se arrepender, depois de reconhecer o seu pecado e depois de perceber o prejuízo espiritual que era muito maior do que o prejuízo humano. Depois de tudo isso, ele se arrepende, confessa o seu pecado, e aí ele diz, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Talvez você não saiba o que aconteceu, porque você está se sentindo dessa maneira, mas Deus sabe. Busque a Ele, se coloque na posição e o nome do Senhor vai ser glorificado.